Enfim, o juiz poderá aplicar, isso aqui também é interessante, tá? Porque me lembra alguns regimes, né, que existiram aí no século XX, que procuravam reeducar as pessoas, ressocializar as pessoas, para que elas se adequassem ao sistema, né? Eu acho que tem um país também no Oriente hoje que faz isso também, eu não lembro. Ao longo dos anos, eu venho falando aqui, dentre outras coisas que eu falo, tá? Que existe um projeto de poder que visa destruir, dentre outras coisas, a família. E esse projeto de poder sabe que para destruir a família, tem que destruir a masculinidade, tem que destruir o homem, porque o homem é o sustentáculo de uma família sólida. Quando você está numa sociedade patriarcal, você tem uma sociedade forte, onde as famílias são fortes e onde o Estado não tem muito espaço. Então, para você destruir e fragilizar essa família, para que o Estado ganhe mais poder, ganhe mais autoridade, você precisa destruir a autoridade masculina, você precisa destruir o homem. E eu tenho sido criticado por diversas pessoas, inclusive pessoas religiosas, que dizem seguir as escrituras, porque isso é um discurso misógino, que é o que eu vou falar aqui hoje mais uma vez, né? Sobre isso nós temos um PL e uma emenda absurda, que quer mais uma vez criminalizar a misoginia, e essas pessoas então dizem que é um absurdo o que eu falo aqui, que não tem nenhum fundamento. Pois bem, ao longo dos anos eu tenho apresentado diversos vídeos aqui falando de projetos de lei absurdos, subjetivos, com uma péssima redação do ponto de vista técnico, mas e daí, né? Nada disso, nenhuma dessas evidências faz com que essas pessoas que já estão cegas pelo sistema entendam que muitas vezes você, meu filho, que diz que é uma pessoa religiosa, que crê nas escrituras, mas fica reproduzindo esse discurso imbecil de a violência contra a mulher, o machismo estrutural está em todo lugar. Você é parte do problema. Você que é um pastor blogueirinho, você que é uma blogueirinha que fica influenciando as pessoas. Os Red Pills são tudo homens frustrados. Pois é, para você eu escrevi esse livro aqui, ó. Aqui eu falo sobre essa questão da Red Pill à luz das escrituras, e eu digo que é impossível você, que é uma pessoa que crê nas escrituras, ir contra aquilo que essa filosofia, essa praxeologia diz, porque as escrituras falam sobre isso, minha filha, falam sobre isso, meu filho. Então eu vejo um monte de gente ignorante, que nunca leu, nunca estudou sobre o assunto, falando, pois é, dentre outras coisas eu falo nesse livro sobre isso. É alguém que conhece do ponto de vista jurídico, alguém que conhece as escrituras, alguém que já leu sobre esses assuntos de nova masculinidade, de Red Pill e etc. E então está escrevendo com conhecimento de causa. Então, se você realmente quer saber o que está por trás, tá aqui. Eu vou falar um pouco sobre a comercialização do livro no final do vídeo e também sobre o romance Sem Tons de Rosa, né, que está dando o que falar. Enfim, senhores, o fato é que, querendo ou não, a gente vive em uma sociedade onde cada vez mais as pessoas vão ter o controle sobre aquilo que elas podem ou não podem falar. Em última análise, quando se quer criminalizar, por exemplo, a misoginia, quer-se impedir que qualquer manifestação que critique o comportamento das mulheres, ainda que de forma abstrata e sem se dirigir a nenhuma mulher especificamente, como a gente vai ver aqui, porque eu vou ler o PL e vou ler a emenda também. O que se quer criminalizar é isso, que você não possa fazer nenhum tipo de crítica ao comportamento das mulheres. Não interessa se a promiscuidade das mulheres tem feito mal à sociedade, não interessa se falsas acusações têm feito mal à sociedade, não interessa se mulheres saindo por aí engravidando de diversos homens e criando um bando de filhos com pais ausentes tem feito mal à sociedade, não interessa. Você não pode criticar o comportamento das mulheres. Agora, falar mal do homem, você pode falar do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Não interessa quão abjeta ou absurda seja, enfim, a sua ideia sobre a masculinidade, sobre os homens, aí você tem passe livre. Aí não tem problema nenhum. Você pode falar que todo homem é um em potencial, você pode falar que o homem precisa desaparecer, né? Nada disso é problema. Aí você é uma mulher empoderada, você é um homem empoderado, você é um feminista, né? Você é um cara sensível à causa das mulheres. Enfim, senhores, então, mais uma vez, o objetivo aqui é impedir a liberdade de expressão das pessoas. Você não pode mais criticar. E aí, recentemente, a gente já teve humoristas sendo condenados à cadeia, a gente está tendo um bando de políticos agora sendo processados ao arrepio da Constituição Federal, mas isso aí não interessa, né? É o político que eu não gosto, então que se dane, se estão passando por cima do processo, do devido processo legal, estão passando por cima da Constituição. Só que o que acontece, meu filho? Você é tão imbecil que não percebe que em algum momento isso vai se voltar contra você. Esse é o grande problema. Esse pessoal que gosta de um Estado autoritário, que controla e que censura mesmo, que as pessoas podem ou não podem dizer,
É o tipo de gente que não abre um livro de história na vida para entender que em todo regime autoritário, sempre todo mundo se ferrou ao final. Lembra lá da Revolução Francesa? Lembra do Robespierre? O puro, o intocável. O cara que no começo, né, era contra um monte de coisa, depois passou a apoiar um monte de barbaridade. Como é que ele terminou, meu filho? Você sabe? Você já leu a história? Orador sem igual, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora, silenciado por uma bala na mandíbula, aguardava o mesmo fim rápido e brutal que trouxera a tantos outros. A revolução devorava seus próprios filhos. Pois é, o mesmo destino que está reservado para esse bando de alienado aí que acha que o Estado tem que controlar tudo que as pessoas podem ou não podem dizer. Então tá, meus filhos, vou ler aqui o PL. Então, eu vou deixar o número dos PLs aí na descrição do vídeo, porque eu peguei aqui o do site do Senado Federal, tá? Os documentos. E aqui não está constando o número dos PLs, mas são os documentos oficiais. Eu vou colocar aí na descrição para quem quiser ler depois na íntegra. Então, esse PL foi proposto pela senadora Ana Paula Lobato, né? Que não quer nem saber, meu filho, quer saber é de voto. O político quer saber de voto. Agora, detalhe, antes desse PL dela, querendo criminalizar a misoginia, a gente sabe que já existe um lá na Câmara dos Deputados, de uma deputada perturbada, que eu esqueci o nome dela agora. Antes desse aqui, no Senado, já teve um PL de um senador mangina, feminista, querendo propor a mesma coisa. Mas enfim, então vamos ler e vocês vão entender o porquê que isso aqui é um absurdo, mais uma vez, do ponto de vista jurídico. Já deixo claro a minha opinião. Do meu ponto de vista, nem deveria existir crimes contra a honra. Isso é uma coisa absurda que só abre espaço para o quê? Para que o Estado possa criminalizar o discurso de qualquer pessoa ou crimes, né? Crimes contra a honra, crime disso, daquilo. Esses crimes que não têm efetivamente uma manifestação no mundo físico direta nem deveriam existir. Mas enfim, resolve na esfera civil, né? Mas eu sei que eu sou um cara vencido nesse ponto. Vamos ler aqui o PL e vamos fazer alguns comentários. Então, diz o seguinte, né? O PL da Ana Paula Lobato, da senadora, que depois sofreu uma emenda de um outro senador que eu vou ler também. Os artigos 1º, 2º-A e 20º da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ou praticados em razão de misoginia. Então entenda o que está sendo criminalizado aqui. Vai estar sendo levado ao mesmo patamar, né, o crime de misoginia, ao crime de você dizer que, por exemplo, que todo preto tinha que ser exterminado porque a raça negra só traz maldição para um país. Ou então você dizer o seguinte, eu concordo com o que aquele sujeito lá do bigode fez na década de 30, na década de 40, tem que exterminar as pessoas mesmo, porque só existe uma raça que é boa. Misoginia vai se equiparar a esse tipo de conduta. Mas enfim, artigo 2º-A, né? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou por misoginia. Artigo 20º, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou a misoginia. Artigo 2º, a emenda da lei, né, 7.716 de 5 de janeiro de 89 passa a vigorar com a seguinte redação. Define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou praticados em razão de misoginia. Ok, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Agora eu vou ler a justificação também, porque é interessante, né? Porque aí ela já vem deixando muito claro qual que é a ideologia que está norteando isso aqui. Misoginia é o sentimento de ódio, repulso ou aversão às mulheres. É uma forma extrema e repugnante de machismo que deprecia as mulheres e tudo que é considerado feminino, podendo manifestar-se de diversos modos. A legislação penal já dispõe de diversas normas penais incriminadoras que protegem as mulheres, como as disposições contidas na famigerada Lei 11.340 e os artigos 121, né, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, que define o feminicídio como crime qualificado. Ou seja, é um artigo que diz que a vida da mulher vale mais do que a do homem. É basicamente isso. Ocorre que não há uma resposta penal específica mais severa para a injúria praticada em razão de misoginia. Crime cada vez mais frequente. Claro, vai tirar isso aqui, sabe lá de onde. Da mesma forma, o ordenamento não pune a disseminação de discursos misóginos que contribuem para o aumento das violências físicas praticadas contra as mulheres. Ou seja, né, aqui eles vão fazer uma associação que muita gente faz em relação a outros crimes também, né? Não, que se você faz uma defesa que de alguma forma critica o comportamento de um certo grupo, não interessa se esse comportamento seja realmente reprovável. Você está necessariamente incitando a violência contra esse grupo. É um raciocínio imbecil,
mas é pautado numa lógica que vai acabar justificando esse tipo de lei absurda aqui, né? Enfim, diante desse quadro, vislumbramos a necessidade e a oportunidade de alterar a Lei 7.716 de 89 para nela contemplar os crimes praticados em razão de misoginia. Cabe registrar que essa lei, originalmente ditada para punir crimes de racismo, teve seu escopo ampliado pela superveniente Lei 9.459 de 97 para incluir os crimes de preconceito em razão de etnia, religião ou procedência nacional. Dessa feita, o que propomos é ampliar o objeto da lei, né, 7.716 de 89, para contemplar os crimes praticados em razão de misoginia, especialmente injúria, né, que está no artigo 2A, e incitação à misoginia, que passaram a ser reprimidas, que passariam, né, a ter, ou passarão a ter reprimendas específicas mais severas. Acho que foi um erro de grafia aqui. Por essas razões, pedimos aos ilustres parlamentares que votem pela aprovação desse projeto de lei, que provavelmente vai ser aprovado, tá? Porque essa ambiência maldita que esse discurso parcial cria é o que justifica essa ampliação absurda dessa legislação misândrica, né? Desculpa, meu filho. Em um país onde todo ano morrem 10 vezes mais homens do que mulheres por mortes violentas, onde crianças diariamente sofrem violência de toda sorte, onde idosos sofrem violências em números muito maiores do que o de mulheres, e muitas vezes violências praticadas por mulheres. Dizer que o grande problema é a grande violência que assola o país é a violência contra a mulher é uma falácia imbecil e idiota da qual eu já não estou com mais paciência nem para tolerar a discussão aqui. Mas enfim, então esse aqui é o projeto de lei que não define o que é misoginia, mas quer criminalizar o quê? Discursos como o meu, que há anos venham criticando o comportamento de homens e mulheres, mas não, agora é misoginia, né? Você falar de homem, você pode falar à vontade. Você criticar o homem, você falar o que você quiser contra o homem, não tem problema. Agora, criticou a mulher, você não tem nenhuma dúvida, tá? Vocês não têm nenhuma dúvida. Esses dois livros aqui vão ser criminalizados. Em algum momento eles vão ser criminalizados. Mas enfim, como tudo que é ruim pode piorar, eis que na Comissão de Direitos Humanos, uma senadora fez uma emenda a esse projeto de lei, a senadora Jussara, alguma coisa, deixa eu ver se tem o nome da dita cuja aqui, senadora Jussara Lima, né? Enfim, e aí eu não vou nem ler a justificativa dela aqui, a justificação pro voto, etc, porque, enfim, esses mesmos clichês absurdos de sempre, o machismo, aquilo, blá, blá, blá. Mas o que ela está propondo? Então, um acréscimo ao Código Penal no crime de injúria, tá? E aí ficaria mais assim, né? Artigo 1º. O Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 140. Se a injúria for realizada com a utilização de elementos de ódio ou aversão ao gênero feminino ou ao feminino, o que diabos é a distinção de uma coisa e outra? Já é uma ideologia psicopática que está amparando isso aqui, já fica muito claro. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Se o crime previsto no parágrafo 4º deste artigo for praticado no contexto ou com o intuito, presta atenção nisso aqui, de descontração, diversão, chacota ou ridicularização, ainda que contra a vítima indeterminada, aumenta-se a pena de 1 a 2 terços. Cara, isso aqui é tão absurdo. Léo Lins, tu tá lascado mesmo, meu filho. Piada agora nem pensar. Se você falar que o que a mulher pilota melhor do que o homem é o fogão, né, mesmo que você não se dirija a mulher nenhuma, você vai responder por esse crime aqui, tá? Porque tá no contexto de chacota. Enfim, o juiz poderá aplicar, isso aqui também é interessante, tá? Porque me lembra alguns regimes, né, que existiram aí no século XX, que procuravam reeducar as pessoas, ressocializar as pessoas, para que elas se adequassem ao sistema, né? Eu acho que tem um país também no Oriente hoje que faz isso também, eu não lembro. Ele tem a bandeira vermelhinha com as estrelas amarelas, eu não lembro bem, mas que tem isso aqui lá também, tá? O juiz poderá aplicar de imediato ao autor, parágrafo 6º, né, do crime previsto no parágrafo 4º deste artigo, as seguintes medidas cautelares de urgência, isolada ou cumulativamente, quando cabível, né? Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Nossa, mas isso aqui me lembra muito o século XX, cara, uns regimezinhos, sabe, meio totalitário. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Enfim, senhores, eu não vou nem ler o resto aqui não, porque vai ficando pior, tá? Tem algumas outras agravantes aqui, enfim, mas para os fins do que eu quero falar nesse vídeo aqui já é o suficiente. Vou deixar aí no link depois um link para os PLs, para quem quiser acompanhar. Senhores, o que está querendo se criminalizar aqui? Simplesmente qualquer manifestação contrária ao comportamento das mulheres. Não interessa se o comportamento é ou não reprovável. Como eu disse, por exemplo, se eu falar o seguinte, não, eu acho que todas as mulheres deveriam ser exterminadas do mundo. Porque a mulher só traz tragédia. A gente faz a mulher reproduzir, depois a gente extermina as mulheres. Ok, acho que muita gente vai concordar que isso é um discurso misógino, né? Agora, se eu disser o seguinte, eu acho que a promiscuidade das mulheres tem destruído a sociedade.
E aí? Eu vou responder ou não por misoginia? Se eu disser o seguinte, eu acho que uma mulher que sai por aí tendo filho de caras aleatórios e tendo um monte de filho, um de cada pai diferente, está destruindo o futuro dessas crianças e a educação delas. E aí? Eu vou responder por misoginia ou não vou? Se eu disser o seguinte, eu acho que uma mulher que faz, né, uma falsa acusação, ou uma mulher que, enfim, age de forma temerária, se envolve com sujeitos de índole duvidosa e acaba sofrendo as consequências da atitude dela porque ela foi responsável, e aí eu vou responder por misoginia ou não? Isso é ou não é incitação? É ou não é ódio contra as mulheres? Então entendam que o grande problema desse tipo de legislação é a subjetividade. Porque imagina, meu filho, o Léo Lins foi condenado por fazer piada. Agora imagina, vocês acham mesmo que um canal como esse aqui, que livros como esse aqui, que eu escrevi, em algum momento não podem ser interpretados como misoginia? Você acha que alguém que criticar o feminismo daqui pra frente não vai poder ser interpretado como misoginia? E nessa brincadeirinha aí, que muita gente imbecil apoia, como eu falei, porque acho que o Estado tem que controlar o que as pessoas podem ou não falar, meu filho, nessa brincadeirinha, daqui a pouco, você tá com o seu discurso, com a sua liberdade de se expressar totalmente controlada. E por enquanto é conveniente, por quê? Porque, como eu falei, é o comediante que eu não gosto que está sendo preso, é o político que eu não gosto que está sendo processado, né, a revelia da Constituição e do devido processo legal, é o cara que está dizendo o óbvio ao afirmar que uma mulher é mulher e que homem é homem que está sendo processado, porque não existe essa coisa de homem que é mulher e mulher que é homem, porque isso é transfobia, blá blá blá, tem gente sendo processada por isso, mas eu não gosto dessas pessoas, então não tem problema, né? Você é um Robespierre, seu imbecil. Você também vai parar lá sabe, aquele instrumentozinho que caiu um pedaço de uma lâmina lá de cima, você vai parar aí também em algum momento, você acha que o regime vai ter algum respeito por sua pessoa? Você não é ninguém, meu filho. Se você não estiver lá na cúpula, e você definitivamente não está, você vai ser atropelado do mesmo jeito. Só que as pessoas insistem em apoiar esse tipo de regime imbecil. Então acordem. Você que é uma pessoa religiosa, você que é uma pessoa que diz crer nas escrituras, mas fica reproduzindo esse discurso ideológico de violência contra as mulheres, de machismo, que a Bíblia é machista, que Shaul era machista e etc. Você é parte do problema, jovem. E, novamente, te convido a ter um mínimo de honestidade intelectual. Leia esse livro aqui, ele foi escrito exatamente para você que tem uma perspectiva religiosa e acha que tudo isso está acontecendo, não tem fundamento nas escrituras. Dentre outras coisas aqui, eu falo sobre a Red Pill à luz das escrituras, fazendo uma fundamentação, não só sobre isso, falo sobre a quebra do paradigma romântico, né, que é um outro grande problema, falo sobre essa questão da monogamia compulsória como uma chaga para a nossa sociedade, né? É uma ilusão achar que a gente vive uma sociedade patriarcal. Não existe patriarcado de sociedade monogâmica, meus filhos. Entendam, não existe. Isso é um delírio que o feminismo cria. Falo sobre as sociedades patrimessiânicas, né, sobre as comunidades patrimessiânicas. Então não tem mais desculpa. E nesse romance aqui, meus filhos, que é uma história, tá? Tem muita gente que não sabe. O que é um bom romance? É uma teoria sendo aplicada. Ou para ser defendida, ou para ser refutada, mas é isso. Então, essa história aqui. E é um romance que eu vou te falar. O pessoal que tá lendo tá apaixonado. O pessoal começa a ler e não para mais. Agora, é o que eu tenho dito, tá? Esse livro aqui é para maiores de 18 anos, tá? É um romance erótico religioso. Então, aqui no primeiro comentário fixado vai estar a descrição para você comprar. Voltei a fornecer na versão física, tá? Vai ficar um pouquinho mais caro do que quando eu estava vendendo da primeira tiragem, porque eu mesmo tinha impresso e estava vendendo. Agora vai ser por meio de uma dessas editoras que fazem por demanda. Mas o importante é o seguinte, se você não tiver condições também, tá aqui o e-mail, tá? Me mande um e-mail que você vai receber uma cópia digital. Ah, Duarte, eu não consigo ficar sem o meu MC da semana. Eu não tenho dinheiro para nada, mas eu queria ler o seu livro. O meu compromisso é o seguinte, ninguém vai deixar de ler esse livro por falta de recurso. Exatamente para quê? Para que ninguém tenha mais desculpa para defender coisas absurdas como essa à luz da religião, das escrituras. Não, eu não quero que ninguém mais vai ter desculpa. Se você continua apoiando esse tipo de prática imbecil, porque você ainda acredita que isso aqui vai defender as mulheres, vai proteger as mulheres. Meu filho, desculpa. Minha filha, desculpa. Você é um pastor, você é uma blogueirinha, você é um blogueirinho, você é um líder religioso irresponsável, que não tem conhecimento nenhum das escrituras e está aí servindo a uma agenda de forma imbecil, acreditando que está ali, né? Ah, não, olha só, realmente, eu sou um cara moderno. Você é só mais um imbecil que está servindo a quem? A Rassatã, meu filho. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.